Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, hoje então dia 23, né? Último dia para vocês estarem postando tarefas atrasadas. Nós temos vários colegas aí com tarefas atrasadas. A plataforma abriu já na sexta-feira, né? No dia 20, com as atividades lá, né, com a relação dos nomes e o espaço para você estar postando as atividades atrasadas. Caso seu nome conste na lista, hoje à noite encerra o prazo. Então, evitem deixar para fazer hoje no final da tarde, hoje à noite e tal, que vocês sabem sempre o que vai acontecer. Se você precisa de alguma coisa na última hora, não vai funcionar. Não vai carregar, não vai isso, não vai aquilo. Então, hoje à noite não vou estar aceitando atividade no WhatsApp, porque não carregou, porque isso, porque aquilo. Tá? Então, precisa ter esse compromisso, essa responsabilidade. Beleza? Não fez ainda, começando à tarde, já faça, porque tem aluno que tem muitas e muitas atividades atrasadas. Beleza? Então, vamos lá. Continuando o nosso último capítulo, né? Um capítulo super extenso, dá para se dizer, né? E ao mesmo tempo tão curtinho. É o capítulo 21, então, o ouro e a sociedade das minas, página 124 a página 144, tá? Nesse capítulo 21, então nós já falamos sobre a corrida do ouro, né? A corrida do ouro, então, né, que ocorre depois que os bandeirantes encontram as primeiras jazidas de ouro, né? A coroa portuguesa não está passando por uma boa fase, então ela acaba vendo nessa descoberta dos bandeirantes uma oportunidade dela conseguir repor as dificuldades dela, né? Então, o problema maior, né, da coroa portuguesa nesse período é a crise devido ao preço do açúcar, né? A gente já viu isso, já estudou sobre a concorrência do açúcar com as Antilhas. E aí, os bandeirantes descobrem os primeiros vestígios, né, de ouro. A coroa, né, e os próprios bandeirantes acabam usando os escravos africanos, acabam se especializando aí, muitos na exploração do ouro. Tá? Primeiro ouro da aluvião, o ouro que é tirado aí, né, no rio. Falei para vocês então que essa descoberta, né, vai gerar o povoamento do sertão aí, porque muitos vão estar indo, né, para o interior. Isso vai fazer com que surjam várias cidades. A ida dessas pessoas, né, a população da região de Minas Gerais, por exemplo, ela vai alcançar 15% do total da população do Brasil durante o século do ouro aí, que muita gente migra para lá. Dentre essas pessoas que migram, então, né, ocorrem tensões, foi o que a gente estudou, trabalhou na última aula, que foi sobre a Guerra dos Emboabas, né, que os paulistas descobriram essas jazidas de ouro e isso vai atiçar, digamos assim, outras pessoas, que ficaram conhecidos então como os forasteiros, né? Os portugueses vindos de outras partes, né? E aqui da colônia, inclusive da Europa, né? De Portugal mesmo. E aí, essas tensões, né, aumentam quando os portugueses começam a controlar a ação dos bandeirantes e tal, depois de vários conflitos, né? Em 1709 se tem o fim
dessa Guerra dos Emboabas. Com a fim da Guerra dos Emboabas, né, se tem algumas consequências, digamos assim, né? A metrópole passa a controlar cada vez mais a exploração do ouro, tá? São Paulo é elevada à categoria de cidade, tá? Se cria a capitania de São Paulo em 1709 e Minas do Ouro em 1720. Os paulistas vão adentrando o território brasileiro, né? E com isso eles acabam descobrindo o ouro no Mato Grosso e em Goiás. Aí hoje nós vamos falar um pouquinho da página 128 e 129, tá? Peguem o livro de vocês aí. Na página 128, vocês têm lá, controlando a região mineradora, tá? Então, esse conflito entre os emboabas, né, entre os paulistas e os emboabas, como a prof falou, levou a coroa a controlar mais essa região mineradora, tá? E aí ela cria essas duas capitanias. Eles cria a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Segundo, ali no mapa a gente consegue visualizar bem ela. Aí depois ocorre, né, a divisão dessas duas, mas de início é elevado a uma capitania. Aí Portugal vai levar vários oficiais para essa região, tá? Para tentar controlar cada vez mais, como eu falei, essa exploração. Tá? Então, eles vão levar pessoas específicas para tratar de assuntos econômicos, tratar assuntos jurídicos, assuntos políticos e tal. Eles vão regulamentar a existência desses povoados nessa região do ouro, tá? E vão investir na aplicação de justiça, na aplicação de fiscalização dos tributos e todas as atividades mineradoras. Ou seja, com o conflito dos emboabas, eles vão perceber que eles estão correndo risco. E aí, se correr risco, leva a essa preocupação, tá? E aí, o prof falou, 1720, então, essa capitania de São Paulo e Minas de Ouro, ela vai ser dividida, tá? Vai virar a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Com isso, ocorre o quê? Uma ampliação ainda maior da coroa sobre a colônia. Porque antes ele ia designar fiscais, digamos assim, para São Paulo e Minas do Ouro. Agora, isso são duas. Então, pensa lá, se ele tinha 10 pessoas cuidando desse lugar, com a divisão dessa capitania, ele ia ter 20, tá? Porque se ele vai designar para cada espaço tantas pessoas, então ele teria um controle muito maior, tá? Com esse controle, com a ampliação desse controle, ele fazia o quê? Ele regulamentou as áreas de exploração. Tá? Então, como que é uma regulamentação da área de exploração? Um minerador encontra o ouro. Tá? Aí os fiscais vão fazer o quê? Eles vão distribuir datas. Tá? Isso vocês têm lá no terceiro parágrafo da página 129. Ó. Para organizar a extração do ouro, eram distribuídas o quê? Estão vendo lá? Datas. Ou seja, lotes de terras demarcadas pela administração colonial. Assim, quando era encontrado metal precioso, o minerador podia escolher o local a ser explorado, optando geralmente por um território próximo ao da descoberta. Em seguida, as demais datas eram divididas entre a coroa e outros exploradores, de acordo com o número de escravos que cada um possuía. Eu lembro que a prof falou no comecinho que
a quantidade de escravos que os escravos africanos se especializaram nessa exploração? Então, aqui a gente consegue ver. A pessoa ia receber conforme a quantidade de escravos. Então, contrário, nesse espacinho aqui a gente encontrou ouro. Eu tenho que avisar o fiscal que aqui a gente encontrou ouro. A região próxima, ela vai ser demarcada, vai ser feito lotezinhos. Algumas fontes dizem que esses lotes que eles faziam tinham 66 metros. Então, era como se fossem retângulos, né? Em suma. Pense em pecinhas de dominó, né? Um do ladinho da outra. Seria uma forma, assim, de ter um pouco da noção, né? De como poderia ser. Aí, eles vão dividir isso. A pessoa que encontrou, né? Ele pode escolher qual ele vai ficar. E depois, as demais são distribuídas entre os outros exploradores dessa própria região, tá? Então, eles doavam essas datas também para quem tinha o maior número de escravos, porque seria mais chances de Portugal conseguir ouro, né? Se eles vão dar datas lá, vamos supor, achou um território e vai ter 10 datas. E eles vão entregar, né? Tem a parte da coroa, tem a parte do descobridor lá, e, digamos, tem lá mais 8 partes. Se eles vão entregar essas 8 partes, tá? Para quem tem 10 escravos cada um, vai ter 80 pessoas procurando ouro. Se eles vão dar isso para quem tem 20 escravos cada um, né? 20 vezes 8, 160. Então, 160 não. 20 vezes 8, 160. O prof estava pensando em 1.600. Se cada um tiver 100 escravos, vai dar 800. Tá? Então, a chance deles encontrarem um ouro com um maior número de escravos era muito maior. Então, era uma estratégia que o governo usava para a exploração. Tá? Então, assim, o que é esse controlando a região mineradora? Tá? Ele vai estar falando dessa forma que Portugal encontrou de ter um controle sobre a região onde era encontrado o ouro. Tá? Eles conseguiram tirar os paulistas daquele espaço e aí eles têm um domínio sobre essa região. Tá? E aí, como nós vamos organizar esta exploração? É isso que está falando nessa página 128 e 129, tá? Vocês têm um mapa ali na página 129. Nesse mapa está falando, Minas Gerais no auge da mineração, século XVI ao século XIX, tá? Então, as regiões onde que se encontrava o ouro, os caminhos que eles faziam, tá? Onde eram as casas de fundição, que a gente vai ver que era uma forma de controlar, né, a exploração do ouro. Então, era fundir esse ouro para evitar que eles conseguissem levar embora esse pó, né, ou as pepitas pequenininhas, então era mais fácil fazer uma barra, tá? Tudo formas que eles encontraram para controlar a exploração. E aí, na questão 2, que vocês têm ali na 129, se pergunta, explica a importância da presença de oficiais na região mineradora. Então, por que é importante ter oficiais na região mineradora? Esses oficiais eram como se fossem fiscais. Por que é importante ter fiscais numa região em que a coroa portuguesa encontra ouro? Ok? Pensem aí, vamos ver e tal, e depois no chat a gente corrige. Tá bom, meus queridos? Até mais!